Olá, jovens, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Mesquita. Vamos continuar o nosso estudo de física. Hoje, o nosso tema é falar de medidores elétricos. No começo do curso de Física 3, a gente falou sobre eletrostática, ok? Falamos sobre carga elétrica, falamos sobre força elétrica, sobre campo elétrico, potencial elétrico, trabalho da força elétrica, até que chegamos na eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, nós falamos sobre corrente elétrica, falamos sobre resistores, falamos sobre lei de Ohm e falamos sobre associação de resistores. Nosso próximo assunto é falar sobre medidores elétricos. Iremos mostrar para vocês hoje o seguinte: como eu faço para calcular, para definir o valor exato de algumas grandezas físicas que estão envolvidas nos circuitos elétricos usando os medidores elétricos? Como eu faço isso? De que maneira eu associo ou ligo, na verdade, esses medidores elétricos? Qual é a função de cada um deles? E também falaremos no final sobre a ponte de Wheatstone, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula agora definindo o que são medidores elétricos, ok? São equipamentos utilizados para a obtenção de valores de algumas grandezas físicas envolvidas nos circuitos elétricos, tais como corrente elétrica, voltagem e resistência. Para eu calcular, para eu encontrar o valor da corrente elétrica, eu geralmente uso o amperímetro. Para encontrar o valor da voltagem em alguma parte do circuito, eu uso o voltímetro. E para encontrar o valor de uma resistência em alguma parte do circuito, eu posso usar o ohmímetro. Deixo claro para vocês que o nosso objeto mesmo de estudo, serão amperímetro e voltímetro, como aqui embaixo eu coloquei para você. Vamos estudar amperímetro, voltímetro e também galvanômetro, mas calma, o galvanômetro ele também mede corrente elétrica. Mede corrente elétrica com uma base física diferente do amperímetro. Eu vou te falar isso mais um pouquinho na frente do vídeo. E o galvanômetro ele é aplicado aonde? Ele é aplicado na ponte de Wheatstone, tá ok? Também mede corrente elétrica, como eu já havia te falado. Vamos agora falar de maneira mais específica sobre o amperímetro. Vamos nessa. O amperímetro ele tem um símbolo que você tem que identificá-lo no circuito. Esse é o símbolo. É bem fácil, a letrinha A, obviamente, de amperímetro. O que esse amperímetro traz para a gente de particularidade? Ele deve ser ligado sempre no circuito em série, para que ele meça exatamente a corrente que passa naquele local do circuito com ou sem o amperímetro. Ele, para ser ideal, deve ter resistência nula. Isso é muito importante. Esse valor de resistência nula é importante por quê? Porque o valor da corrente elétrica medida pelo amperímetro deve ser o mesmo com o amperímetro no local ou sem o amperímetro naquele local. Se o amperímetro oferecer alguma resistência, o que acontece? Nós modificamos a corrente que passa no circuito naquele ponto ali, não somente naquele ponto. Nós modificamos a corrente no circuito como um todo, porque se o amperímetro tem alguma resistência, ele funciona como se fosse um resistor, modificando naturalmente a resistência equivalente do circuito. E você deve lembrar, pela primeira lei de Ohm, DDP, U igual a resistência equivalente vezes a corrente, se eu modifico o REC, eu vou modificar a minha corrente elétrica. Por isso, devemos ter um amperímetro ideal com resistência nula, para que ele meça, para que ele nos forneça a corrente original do circuito naquele ponto. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo bem básico de um circuito misto, fonte de tensão na bateria, uma fonte de diferença de potencial e que eu tenho uma associação de resistores. Aqui eu tenho resistores associados em paralelo e parte desse paralelo vai ficar em série. É uma associação mista. O nosso objetivo aqui não é analisar a associação, ok? Será apenas identificar em que posição eu devo instalar o meu amperímetro. Aqui eu tenho um resistor R1, resistor R2, resistor R3, resistor R4. Eu quis ligar um amperímetro A1 nesta parte do circuito. Consequentemente, ele vai medir a corrente elétrica que passa nesta parte do circuito. Sabemos que a corrente sai da fonte de tensão, circula pelo circuito, chega neste nó aqui, ela é subdividida, parte da corrente desce para R1,
parte da corrente segue em direção ao R2. Passando pelo R2, chega nesse novo nó, onde acontece uma nova divisão dessa corrente. Parte da corrente desce para o R3 e a outra parte segue. A parte que seguiu eu estou denominando como a corrente I1. E o amperímetro vai medir neste momento aqui esta corrente I1. A corrente continua, passa pelo resistor R4, chega nesse próximo nó, se junta à corrente que foi dividida aqui em cima, voltando a ser uma corrente que eu dei o nome de I2. Passa pelo amperímetro A2, se junta mais uma vez com a corrente que desceu para o R1, passando pelo terceiro amperímetro, mais uma vez aqui eu tenho a medida I3 de corrente. E depois que falamos sobre o amperímetro, nosso próximo medidor elétrico é o voltímetro. Voltímetro, óbvio, você já sabe que mede voltagem. O próprio nome já te ajuda, né, jovem? E aí o símbolo é só você trocar a letra A pela letra V. E assim você vai identificar este medidor elétrico no circuito. Importante, este medidor elétrico, o voltímetro, deve ser ligado em paralelo na parte que ele for ligado no circuito elétrico. E também deve ter uma resistência infinita para que ele seja ideal. Por que temos que ter o voltímetro com uma resistência infinita? Pensa só comigo. Se você liga o voltímetro em paralelo, em qualquer parte do circuito, se ele não tiver uma resistência infinita, o que acontece com a corrente elétrica, a hora que ela se depara com esse nó aqui, a tendência dela será subir e passar também pelo voltímetro. O voltímetro não quer isso. O voltímetro quer que a corrente original, que passa pelo resistor, que passa por aquela parte do circuito, continue passando com o voltímetro ou sem esse voltímetro. Então, por isso, ele tem um valor de resistência muito grande para ser ideal. O nome o valor disso é infinito, ok? E aí, dessa maneira, a corrente elétrica original passa pelo resistor com ou sem o voltímetro. E outra questão importante, o voltímetro é ligado nos terminais de um resistor, por exemplo, porque ele tem que medir a diferença de potencial. Ele tem que medir a diferença do potencial em um terminal com a do outro terminal. Por isso, ele deve ser ligado em paralelo, porque ele mede voltagem. Voltagem quer dizer diferença de potencial. Ok, jovem? Aqui eu fiz para você, como eu fiz anteriormente, um esquema, um exemplo de um circuito elétrico com uma associação mista, tá? E só coloquei para você aqui alguns exemplos que eu posso ter de ligar voltímetros neste exemplo de circuito elétrico. Aqui eu tenho resistor R1, ó, voltímetro V1 em paralelo. Aqui eu tenho o resistor R3, o voltímetro V3 em paralelo com este resistor. Então, se a questão te perguntasse, calcule a diferença de potencial no resistor R1, o voltímetro aqui indica para você o valor da diferença de potencial neste resistor, que também às vezes é chamada de queda de tensão, ok? A mesma coisa ele poderia te perguntar, calcule a queda de tensão, calcule a diferença de potencial nos terminais do resistor R3. Óbvio, quem calcula isso, quem mostra isso para a gente é o voltímetro V2. Tudo bem, jovem? Então, as questões que virão para a gente envolvendo amperímetro e voltímetro apenas vão exigir da gente o cálculo de corrente elétrica ou de voltagem ou diferença de potencial ou queda de tensão em partes específicas de um circuito elétrico. Claro, vale a teoria, muito importante. Diversos concursos cobram para a gente esta teoria, que o amperímetro deve ser ligado em série e deve ter uma resistência nula. O voltímetro ligado em paralelo e deve ter um valor de resistência infinita. Beleza, jovem? A nossa próxima parte desse vídeo é falar com você da ponte de Wheatstone. Vamos lá. A ponte de Wheatstone, primeiramente, ela foi criada com qual objetivo? Ela foi criada com o objetivo de medir de maneira exata valores desconhecidos de resistores. Foi o primeiro foco, objetivo da ponte de Wheatstone. E como é que a ponte ela é construída? Você tem uma bateria, tem uma fonte de tensão, em que você pega aqui 4 resistores, obviamente 3 conhecidos e 1 desconhecido. Esses 4 resistores são associados desta maneira aqui em 2 ramos. Então, o ramo superior eu tenho R1 e R2. Aqui embaixo eu tenho o R4 e o R3. São ramos que estão em paralelo, é importante você perceber isso. E aí você tem aqui a ponte de Wheatstone, no meio destes 2 ramos,
Eu pego um ponto A e um ponto B e ligo nestes pontos o galvanômetro, ok? Que o galvanômetro, já te falei aqui antes, também mede corrente elétrica. O galvanômetro vai estar aqui, obviamente, para medir a corrente elétrica, mas para que eu saiba exatamente o valor do resistor desconhecido, eu preciso que aqui no galvanômetro não passe nenhuma corrente. Então, um desses resistores conhecidos, 3 conhecidos e um desconhecido. Um desses conhecidos é um resistor que tem um valor ajustável. Então, nós vamos ajustando um desses resistores, né, para um valor, de maneira que aqui no galvanômetro não passe nenhuma corrente. E aí você, para não passar nenhuma corrente aqui, é porque você tem que ter obrigatoriamente o potencial em um terminal do galvanômetro igual ao potencial no outro terminal do galvanômetro. Eu tenho o mesmo potencial. E se não há diferença de potencial, então não pode haver o quê? Corrente elétrica. Eu já te falei isso na aula inicial de eletrodinâmica. Só existe corrente elétrica porque existe a diferença de potencial. Não havendo diferença de potencial, meu amigo, não vai haver corrente elétrica passando por aqui. Assim, a ponte é dita em equilíbrio. Então, falar que uma ponte de Wheatstone está em equilíbrio é dizer que não passa corrente elétrica pelo galvanômetro. É também dizer antes o quê? Que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Isto quer dizer que a indicação do galvanômetro é zero. E aí, o que matematicamente traz para a gente, né, quando não passa nenhuma corrente por aqui? Matematicamente, a demonstração é feita pelas leis de Kirchhoff, ok? E aí você chega no final que a multiplicação cruzada dos resistores deve ser igual. Então, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Recapitulando para você, ponte de Wheatstone, eu uso 4 resistores, 3 conhecidos. Dos 3 conhecidos, um é ajustável e o quarto não é conhecido, vai ser o meu objeto de cálculo, ok? E aí, para que eu tenha uma ponte em equilíbrio, eu devo ter o potencial no terminal do galvanômetro igual ao potencial no outro terminal. Eu digo que a ponte está em equilíbrio dessa maneira, porque não há corrente elétrica passando nesse galvanômetro. E matematicamente, a demonstração através da lei de Kirchhoff é que o produto cruzado dos resistores será igual. R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Mesquita, você me falou no começo do vídeo que você ia me explicar a diferença de amperímetro para galvanômetro. Qual é a diferença, meu amigo? O galvanômetro ele foi construído para medir correntes muito pequenas, ou seja, é um medidor elétrico de corrente elétrica muito sensível. Então, um mínimo valor de corrente elétrica, ele é medido, ele é verificado pelo galvanômetro. Já um amperímetro não, o amperímetro não é tão sensível assim. Mede corrente elétrica sim, mas o galvanômetro mede corrente elétrica com mais sensibilidade. E mais, Mesquita, mas volta um pouquinho, seja mais, me dê mais uma base para essa parte da tua aula. O galvanômetro ele é mais sensível porque ele também usa os efeitos eletromagnéticos, que você vai estudar comigo mais para frente, lá na parte do eletromagnetismo. Então, o galvanômetro ele é um medidor elétrico de corrente elétrica, assim como o amperímetro também é. Ele é mais sensível. Ele é mais sensível por quê? É porque ele mede correntes menores. Mas ele mede por que correntes menores? Porque ele trabalha com a fundamentação física do eletromagnetismo. Então, campo elétrico e campo magnético. Repito, isso é mais para frente. Espero que você tenha curtido este vídeo, tenha conseguido entender o que eu quis te passar. É a definição do que são medidores elétricos, é falar do amperímetro, do voltímetro e do galvanômetro. O ohmímetro, fica tranquilo, isso não é cobrado para você. Entenda que o amperímetro deve ser ligado em série e deve ter resistência nula. Voltímetro ligado em paralelo deve ter a resistência infinita. O galvanômetro é aplicado aonde? Na ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é dita em equilíbrio quando no galvanômetro não passa nenhuma corrente. Isso quer dizer antes o quê? Que o potencial nos terminais do galvanômetro é o mesmo, não tem diferença de potencial. E quando a ponte está em equilíbrio, qual é a relação matemática entre os 4 resistores que existem ali? O produto cruzado é igual. Então, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4.
Fiquem com Deus. Até a próxima aula, meus amigos.